Fala galera, estamos aí para mais um Na Atividade Visita e hoje eu tive a honra de ser recebido pelo mestre Barbosinha. Estou aqui na B9, gente. Cara, que academia, que estrutura. Muito obrigado pela recepção aqui, mestre. Sou eu quem agradeço, sou eu quem fico lisonjeado pela visita de vocês. Muito obrigado. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu não tinha essa ideia. Eu comecei para melhorar o meu judô, né? Eu estava numa fase difícil no judô, estava procurando novos caminhos, né, para voltar a ter resultados no judô, que eu não estava tendo bons resultados. E vários amigos me deram esse conselho: pô, Barbosa, vai fazer jiu-jitsu, né, porque você tem um chão bacana. Eu fazia muito chão quando eu morava em Bastos. Eu tinha um chão forte, tanto que 80% das minhas lutas praticamente eu terminava no chão, no judô. Mas eu fui muito resistente em começar, na década de 90, né? Então foi um pouco complicado de começar. Aí, quebrei essa barreira, comecei a fazer, gostei do esporte, porque o esporte não tem nada a ver com a atitude das pessoas, né? Então eu olhei pelo esporte, não pela atitude das pessoas. E como eu já tinha um background de judô forte, né? Eu tinha sido atleta da seleção brasileira, morado no Japão anos, já tinha rodado o mundo competindo. O meu background em relação a treinamento, em relação a treinamento ao pessoal de jiu-jitsu, era era bastante acima. Hoje é diferente, né? Os atletas de jiu-jitsu tratam a preparação física num outro patamar. E o judô, como esporte olímpico, já estava muito na frente. Muito na frente. Não tem o que a gente comentar. E quando eu já comecei na roxa, né? A minha primeira competição foi o Campeonato Brasileiro, já fui segundo, né? Comecei a competir, as coisas começaram a dar certo, comecei a dar aula. Como eu já dava aula de judô, principalmente para criança, então eu já tinha as manhas de dar aula, né? De ministrar aula. Eu já tinha dado aula para criança, para adolescente, pré-adolescente, adultos. Então, não foi complicado. Eu só comecei a aprender jiu-jitsu e aplicar a didática que eu havia aprendido no judô dentro do Gil. E como eu era uma referência do interior, eu sou do interior do estado de São Paulo, na época não tinha internet. Não é como é hoje. Não é como é hoje. Muitos professores começaram a me procurar, porque eu vinha do interior, eu já era uma referência em relação ao judô do interior paulista, e comecei a me tornar uma referência no jiu-jitsu. Um garoto que veio do interior, veio para São Paulo, começou a conquistar títulos, então começaram a me procurar. E nesse período eu era da Godoy Macaco. Começamos na Companhia Paulista, aí o Godoy e o Macaco se separaram, montaram a Godoy Macaco, eu acompanhei o grupo. E daí em diante eu comecei a dar aulas em academias. Não tinha a minha academia. A primeira academia minha foi em 2000. Fiquei 3 anos, não consegui levar à frente, até pela minha formação. Eu era atleta ainda, né? Eu não tinha esse olhar de empreender. Empreendedor, né? Tem que mudar muita coisa. Muita coisa. Tinha o meu sócio era empreendedor, meu sócio era proprietário de muitos imóveis na região da Vila Mariana, ele era empreendedor. Sim. E acabou não dando certo, terminamos. Ele estava certíssimo, porque eu não tinha esse olhar. E aí voltei a dar aula em várias academias com a equipe, até que eu montei numa outra academia na Rua Paraíso, perto da Paulista, com um outro sócio, um chileno, o Hélios. Fiquei lá uns 6 anos. Nessa época, desculpa, já era B9 ou tinha outro nome? Era Barbosa Jiu-Jitsu. Barbosa Jiu-Jitsu só. E lá comecei a ter um corpo maior, né? Foi lá onde muitos atletas começaram a entrar, a crescer, justamente pelos resultados que os atletas que eu tinha lá começaram a dar fruto. Aí apareceu essa grande chance aqui com o professor Teles e comprei. Já estou aqui há 16 anos. Aí já pensando diferente, não só como atleta, né? Agora como empreendedor. Já foi mudando ao longo do tempo. Né? Mas tem muitos
troféus aqui, muitas medalhas, né? Eu acho que não só suas, imagino que deve ter dos atletas também. Para você, qual foi o maior impacto que você sentiu com esse background que você tinha no judô, chegar no jiu-jitsu? Como você falou, né? Na época, anos 90, a gente tem que ser realista. A galera do jiu-jitsu só queria sair na mão mesmo. Era mais o estilo de vida do que um atleta em si. Sim. E hoje é diferente, o esporte foi profissionalizado. Como é que foi para você formar atletas vindo do judô para o jiu-jitsu? Para mim foi tranquilo, eu já estava acostumado, eu já tinha trabalhado em projetos, o projeto olímpico, de formação de atletas, eu fui atleta do Pinheiros, eu sabia como, pelo menos tinha, né, a noção de como se criar um atleta, de como se fazer um atleta. E para mim foi tranquilo, né, isso daí foi um caminho bem fácil, né, você mostra para o pessoal, ó, tem que se fazer isso. Aí vai da disponibilidade da pessoa, né? A pessoa também tem que tirar o bumbum da cadeira e trabalhar. E o quanto você acha que pesa, além da sua história, né? Pô, diversas guerras que você travou, tanto que competiu, títulos relevantes no judô, no jiu-jitsu, você até hoje está ativo, que nessa semana acabou de ser campeão peso absoluto no brasileiro. O quanto você acha que isso reflete para os seus atletas hoje? Hoje, mais do que ganhar uma competição, que é muito legal, muito bacana, extremamente satisfatório, né? Quem não gosta de ir lá planejar, porque a gente planeja, né? Se vai dar certo ou não é outra coisa, tem que combinar com as pessoas do outro lado, né? Mas você tem um planejamento. E dentro desse planejamento as coisas saíram da maneira que eu gostaria que tivesse acontecido, né? Que era ter esse resultado excelente. Mais do que tudo hoje, não é só estar lá competindo, é mostrar aos alunos, principalmente os competidores, aos competidores e principalmente quem não é competidor, que é apreciador da arte, que é o hobbyista, a pessoa que vem, que na realidade é a pessoa que sustenta toda a base de qualquer academia. De toda a base de qualquer academia. Que mostrar que, se o cara treina, por exemplo, 2 vezes por semana, aí isso é uma pergunta que sempre me falam, sempre me questionam. Pô, Barbosa, eu faço 2 vezes por semana, eu posso ir competir? Claro que pode. Claro que pode. Pode não, deve. Pô, mas eu treino 2 vezes por semana, eu vou chegar lá e não vou ter um bom resultado. Para você ter um bom resultado, você tem que se dedicar para o bom resultado. Para você aprender jiu-jitsu, para ver como é um clima de competição, para ver como é um clima de grupo, para melhorar esse clima de grupo, vá. Você só vai tirar proveito. Se você ganhar, parabéns. Se você não ganhar, parabéns também, porque você se preparou, no mínimo mentalmente e fisicamente, porque você vai ter que tomar cuidado com o que você come, vai ter que preparar a sua mente para estar lá. O que você não pode é se cobrar, você tem que ter os pés no chão. É se cobrar, não, eu vou lá e vou ser campeão. Calma, tem gente que está se preparando mais. Se você conseguir, putz, maravilha. Se você não conseguir, maravilha também, porque você vai levantar no outro dia e vai cumprir as suas funções, né, da vida, porque você não é um atleta profissional. E o que você vai ganhar com isso? Tudo. Você vai ganhar tudo. Você vai ver como é a sensação de se colocar à prova. Você vai ver qual é a sensação de colocar as suas capacidades à prova, né? Tudo que você está fazendo. Putz, será que vai dar certo lá na hora? Como é que eu vou me sentir? Isso daí é uma sensação que todos que praticam jiu-jitsu deveriam experienciar pelo menos uma vez na vida. Sempre vai ser bom. Então, a minha ida para uma competição é para isso. Fora que você arrasta, né? Você incentiva os alunos. Fala, pô, professor, daqui a pouco eu bato 60 anos. Né? Pô, o professor está indo, tirei quase 10 quilos para poder lutar. Então, eu me preparei. Né? Eu me preparei mesmo para fazer isso. E os alunos vêm. Ele está se preparando, está tirando peso, está treinando, né? Está focado. Tá? E isso é muito... é um bom exemplo.
Então, quando eu peguei a academia, era tudo musculação, um ringue ali no meio que era profissional, e aqui era uma grade, tipo um octagon, vinha até aqui assim. Então só tinha isso de tatame, né? Aqui tinha umas tranqueiras, fazia o box ali, para lá, aí eu fui tirando, aumentei o tatame, fui tirando, porque a procura de Gil foi aumentando. E aí hoje é isso aqui. E graças a Deus eu tô com um problema de espaço de novo. Sabe que problema bom o senhor Que tem problema hoje? bom, é um bom problema. Mestre, tô vendo ali os troféus, isso aqui tudo só CBJJ, né? Fora Mas isso daí são alguns só, né? alguns Porque tem muito. Algumas vezes eu dou para aluno. professores, alunos, né? E é só para não deixar tão vazio. Não, mas, pô, muito bacana o espaço aqui hoje. E a história daquela foto ali? Porque o Barbosinha Essa foto Demartini. foi um aluno que montou. Não era nem essa a intenção. Ele montou e me mandou há anos atrás. Por causa da pegada. Como eu vim do judô, e judô, cara, se fala não, é pesquisa, né? Não é que eu acho, não é um achômetro. É mais de 80% da luta. Então, se você não tiver uma boa pegada, você não luta. Não luta. Né? Aí eu tenho pelo menos tinha, né? Quando era garoto, Tinha não, a gente viu essa semana no Brasileiro. A pegada como um dos fortes, né? Um dos meus grandes fortes para poder lutar. A pegada é essencial. Com certeza é muito mais da metade da luta é a pegada. E hoje você sente que assim, o jiu-jitsu ele vive como se fosse um segundo boom histórico, porque nos anos 90, como você comentou, o jiu-jitsu era mal visto por causa da galera que realmente ia pra rua pra brigar e tal. Sim. Então tinha uma imagem ruim, mas ainda assim muitas pessoas olhavam e falavam, pô, se esse cara treina isso aí e tá batendo no cara que treina o karatê, treina o Muay Thai, eu quero treinar também. Sim. Então teve um certo boom no jiu-jitsu naquela época. Só que agora a gente tá vendo, pô, o brasileiro agora foi o maior número de atletas inscritos da história. Você sente que o jiu-jitsu hoje está crescendo, só que de maneira organizada, que não foi antes? Sim, ó, eu posso falar de experiência. Eu viajo o Brasil inteiro, viajo o interior do estado de São Paulo inteiro, viajo sempre. O carioca sabe bem, eu vivo viajando, todo final de semana praticamente eu viajo. Cara, é impressionante o crescimento do jiu-jitsu, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Tem países que está mais rápido, tem outros que estão mais devagar. Mas o crescimento é impressionante. Outro dia eu fiz um comentário sobre crescimento do esporte e tal, e coloquei que o jiu-jitsu hoje, se não for, está batendo na porta do esporte mais praticado no mundo. Que é o futebol. Que é o esporte mais praticado e crescendo no mundo. Aí muitos, não, é o futebol, que não sei o quê. Cara, eu viajo o Brasil inteiro. Você pode ir numa cidade de 5 mil habitantes, tem uma academia de Gil. Uma cidade de 10, 15 mil habitantes, tem 2, 3 academias de Gil. Você não vai ver outra coisa, você vai falar o futebol. Beleza, mas não é organizado. Porque você vai bater uma bola. Ah, vamos lá, vamos bater uma bola. Uma academia de Gil não, tem horário, é organizado, as pessoas se preparam para treinar, né? Pagam, porque o futebol você vai bater uma bolinha uma vez por semana, você não paga nada. Você vai lá no campinho de futebol, numa quadra, bate uma... Eu acho que também tem um fator que hoje em dia, infelizmente, o mundo vai se desenvolvendo, vai crescendo, a criminalidade está crescendo muito. Hoje em dia os pais também não têm mais tranquilidade de deixar o filho sair para jogar uma bola na rua igual tinha antigamente, né? Então, como a academia de jiu-jitsu proporciona um ambiente seguro, até o pai pode vir treinar com o filho, também a mãe, a família toda pode dividir esse esporte junto. Eu concordo com o senhor, eu acho que o jiu-jitsu tem tudo para ser o maior esporte praticado. Olha, e outra coisa que ajuda o jiu-jitsu a ser bom, realmente o jiu-jitsu é para todos. Realmente, jiu-jitsu é para todos. Criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, melhor idade, todos conseguem fazer jiu-jitsu. E a sensação de
poder do jiu-jitsu é muito grande. Quando ele pega uma pessoa que nunca praticou, quando ele pega e fala, nossa, eu consigo estabilizar alguém, consigo pegar alguém. Né? Fora as capacidades físicas que você trabalha. Então, o jiu-jitsu é um esporte muito prazeroso e é um esporte que dá muita confiança às pessoas. Com certeza. Dá muita confiança. Eu trabalho com isso, né? Eu consigo ver isso. A confiança que as pessoas conseguem agregar ao seu dia a dia é enorme. O jiu-jitsu realmente trabalha com tantas coisas, você que pratica jiu-jitsu, você sabe. Treino e também eu sou estudante de psicologia, tô na reta final de faculdade, eu acabo tendo até um viés ali diferente, que ele também é psicólogo, o Patrick tá atrás da câmera aí. Então, a gente sempre percebe o seguinte, cara, como às vezes chega na academia uma criança, uma mulher, ou até um homem, Sim. que a pessoa nem te olha nos olhos, olha para baixo, tem medo, tem vergonha de tudo, e às vezes depois de um certo tempo ali, a pessoa, até a postura dela, ela ajeita, ela começa a desenvolver uma autoconfiança Sim. ali que... Posso estar falando besteira, puxando sardinha pro meu lado, mas eu acho que nenhum esporte talvez traria para aquela pessoa do jeito que o jiu-jitsu traz. Eu acredito também. Eu vim do judô, né, sei como é um esporte olímpico, um esporte de alto rendimento. Eu adoro judô, amo judô. Né? E para mim, judô e jiu-jitsu, o que diferencia são regras, mas é um esporte que para adulto e para terceira idade é difícil, muito complicado de se fazer, assim como o wrestling. Eu adoro o wrestling também, mas são esportes de muito impacto. Por que você acha que é tão diferente dos atletas da sua época, os atletas hoje que estão no Master, mais antigos, a galera que é ali pegou a origem do jiu-jitsu, aquela essência old school, busca tanto queda, busca tanto finalização, é aquele jogo de pressão. Por exemplo, suas lutas todas você buscou quedas. Mesmo no absoluto, com atletas bem mais pesados, você conseguiu quedar todos eles. Então, como é que você enxerga essa diferença do jiu-jitsu que a gente vê hoje? Porque, por exemplo, a gente vê uma luta de faixa preta adulto. Muitas vezes os dois vão sentar e às vezes a luta é resolvida em uma vantagem. Enquanto a luta do senhor, todas foram uma guerra. Por que você vê essa diferença do jiu-jitsu da sua época para hoje? Bom, isso daí é uma visão minha, né? Mas eu acredito que seja um pouco mais amplo. Os professores desse período, eles treinavam tudo, né? Eles treinavam a luta em pé, a luta no solo, a defesa pessoal, a taparia, eles faziam de tudo, né? E com o passar do tempo, se averigou, os professores foram notando que se perde muito tempo ensinando em pé, porque fazer em pé é mais difícil. Exige muito mais de algumas capacidades físico-motoras que a luta de solo não exige, principalmente potência. Quando você trabalha potência com entradas numa luta, é muito mais complicado e também muito mais lesivo. É muito mais lesivo. O esporte de potência, que trabalha em pé, é muito mais lesivo que um esporte de chão, que você já está no chão, você não cai, você já está no chão. E também, isso com o passar do tempo, a falta de se fazer, acaba se deixando um pouquinho. É muito mais fácil e prático você ensinar um garoto, um adolescente, a luta de solo que progride mais rápido do que a luta em pé, que demora muito para você adquirir algumas capacidades físico-motoras para a luta em pé. Então, com certeza, isso é um ponto que a gente tem que levar em conta. Eu, por exemplo, nas minhas aulas normais, as aulas para os alunos comuns, eu dou pouco em pé, justamente para evitar a lesão. Para começar, então, em pé, eu já nem deixo. Já começa no chão, porque eu sei que a luta em pé é mais lesivo. Agora, com o atleta, não. O atleta tem a obrigação de saber. O atleta, ele tem a obrigação de saber. E nesse período que nós estamos falando, década de 80, 90, as pessoas faziam tudo.
né? Faziam tudo. E ficou marcado, por isso os adultos, e por isso que os masters gostam de fazer em pé, né? Eles aprenderam isso, não birimbolam, porque já dói as costas, já perdeu mobilidade, já perdeu flexibilidade. Carregam muitas lesões. Carregam muitas lesões. Então você pode ver que Master 1 é uma coisa, 2 é outra. Do 4 em diante, o cara já fica mais durinho, já é um outro estilo de luta. Para mim ficou bom, porque eu vim do judô, faço em pé, por isso que eu consigo lutar um absoluto. Porque os grandes, eles fazem em pé. É até curioso, né? Eu até brinco assim com a galera, você pegar para assistir a final do Mundial 2004, 2020, 2005, que você pega ali Verdun, Tererê, Os caras faziam em pé. Jacaré, os caras... Não, a luta já em pé era uma guerra já. Era uma né? guerra, era uma guerra. Rodolfo, Sim. Bochecha, Leandro, Lô. E você pega uma final de 2025, parece que é outro esporte. É realmente tá É bem diferente. É bem diferente. Isso, até uma questão que eu gostaria de trazer para o senhor. O senhor dá aula para criança aqui, eu imagino que seja um público forte, Sim. as crianças. O quanto o senhor acha que, por exemplo, o impacto dessa mudança que a sociedade teve de maneira geral, hoje as crianças elas têm uma capacidade muito menor de lidar com a frustração. Hoje em dia, infelizmente, até muitas casas, o pai mesmo não quer ter estresse e joga uma tela na mão da criança e problema resolvido. Então, para você realmente pegar uma criança do zero, ficar ela botando para treinar a queda, que às vezes vai levar meses para ela aperfeiçoar uma queda ali, Sim. É muito mais difícil. É muito mais. O senhor sente que até as aulas, por exemplo, uma aula Kids hoje, uma aula para mais jovens, da sua época que começou para hoje, teve que ser adaptada? Sim, sim. Eu tenho um bom professor, um ótimo professor de criança aqui, de kids e adolescente. Ele é faixa preta de judô. E ele começou a dar aulas, ele começou no judô e começou a dar aulas para criança em escola. Então, a gente aplica bastante a luta em pé para criança, porque é nesse período, é nessa brecha de aprendizado que ela não tem medo, o corpo está molinho, o corpo está solto, acredita mais na palavra, né? O adulto já duvida muito mais, que a gente tem que colocar a luta em pé na criança, para que ela perca o medo e consiga se abrir mais ao esporte, consiga aprender mais. A luta em pé te dá isso, confiança para aprender mais. Então, pena que muitas academias não têm esse olhar, já dá luta de solo. Você vai fazer... Isso é um fato, não é que eu acho. Isso é pesquisa, é só você pesquisar. Você fecha uma brecha de aprendizado. A criança vai ficar boa, vai adquirir muitas habilidades, mas você vai restringir outras habilidades, que é principalmente potência. Né? Principalmente potência, trabalhar na vertical, trabalhar numa perna só, trabalhar carregando o parceiro. Então você limita isso daí da criança. E se ela resolver ser um atleta, você vai tirar isso dela. Perfeito. Você colocando desde criança, você constrói um atleta perfeito. Mestre, hoje, no início o senhor conversou que teve uma transição, né, do Barbosa atleta para o Barbosa empreendedor. E hoje a sua tem outras unidades, né? Tem filiais da sua academia, né? Hoje, por exemplo, para o cara que ele vê uma filial da sua academia, o professor que está lá, o gestor à frente daquela academia, ele tem que ser formado por você, tem exigências suas. Como funciona esse lado empreendedor hoje, até pela cobrança do jiu-jitsu, que é o seu nome que está lá, né? Claro. Não precisa ser formal. Sempre é bom, né? Mas muitas pessoas me procuram, assim como em qualquer rede de academia, eles me procuram para colocar a marca. Hoje eu tenho um curso que nós montamos em função disso. Eu tenho um curso que está numa plataforma que é o Método B9. A pessoa vem e também todo faixa marrom que está pleiteando a faixa preta, ele é pré-requisito, que lá tem vários cursos na plataforma. Nós temos presencial e na plataforma. Se o cara está longe, distante, ele faz pela plataforma. Que lá tem um curso
falamos sobre ética, inclusive essa repercussão toda que está acontecendo hoje no mundo do jiu-jitsu sobre assédio e tal, nós já falamos sobre isso nesse curso, ó, desde que nós montamos, já tem 10 anos que nós falamos sobre isso. Está nesse curso, só para você ter ideia que nós já nos preocupávamos com isso. Então, ética. O que é ética? Ética, você que trabalha com psicologia, é uma coisa muito ampla, né? São as relações interpessoais, que a gente tem que tomar muito cuidado. Professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, né? Tudo isso, professor, o dono da academia com funcionário, envolve muita coisa. Aí tem uma parte de história, tem uma parte que fala sobre criança, que fala sobre preparação física. Então, inteligência emocional, como o professor deve se comportar, né? E nós temos isso. E estamos montando mais cursos justamente somente para professores, para que ele tenha uma ideia maior, mais ampla do que é o esporte, não ficar limitado apenas ao tatame. Então nós temos isso justamente para poder ajudar os professores que vêm de outras equipes, de outras formações para nós. Então a gente já trabalha isso já há alguns anos. Muito bacana ver como é que o jiu-jitsu evoluiu, né? E esse método B9, ele só é disponível para os seus alunos, os futuros franqueados, ou, por exemplo, se eu tenho a minha academia na minha cidade, eu posso fazer o seu curso? É só entrar, né, fazer o cadastro e pode fazer parte. Pode fazer parte. Pô, muito bacana. É aberto. Mestre, fechar, queria te fazer um pedido, deixar o seu nome nesse kimono aqui. Rapaz, esse kimono aqui já tá ficando com muita história aí. Arona, Paulo Filho. Tem a Kira, tem o Roger. Porra! Royce. Que legal, que legal, que legal. Mas é uma grande honra, então. A honra é minha. É uma grande honra. Pô, top. Mestre, de verdade, muito obrigado pela recepção, por mostrar aqui seu espaço, por estar disposto a trocar essa ideia com a gente, por deixar seu nome aqui, pô, com a data, é um dia que vai ficar muito marcado para mim. O senhor nem me conhecia, através de um amigo, de um aluno, o senhor abriu as portas e me recebeu muito bem, então, de verdade, muito obrigado. Sou eu que agradeço a vocês e continuem esse trabalho que é importante para a gente, para a comunidade do jiu-jitsu, para os professores. Isso é o que nos ajuda a mostrar o que o esporte tem de melhor, né? O lado bom do esporte. Na realidade, tudo é bom. O que é ruim são o comportamento das pessoas. Exatamente. Muito obrigado, mestre.